O homem mais velho segurou firmemente o braço do rapaz, tentando conter seus impulsos. Ele alertou que aquele não era o momento nem o lugar adequado para causar um alvoroço na frente de todos. O jovem sentiu a raiva pulsar, seus olhos brilharam com intensidade, mas ele rapidamente avaliou a situação. Percebeu que provocar aquela confusão apenas traria problemas desnecessários para si mesmo naquele instante. Com um movimento brusco, o protagonista puxou o braço, libertando-se do aperto do outro. A tensão entre os dois era palpável, mas ele decidiu recuar fisicamente daquele contato indesejado. O sujeito loiro apenas riu, exibindo uma expressão de escárnio e total confiança. Ele parecia se divertir genuinamente com a frustração que estava causando no rapaz. O jovem cerrou os punhos ao lado do corpo, lutando internamente para manter o controle. Cada fibra de seu ser queria reagir àquela afronta, mas a prudência falou mais alto. O homem continuou a provocá-lo com um sorriso presunçoso no rosto, claramente buscando uma reação. O protagonista, no entanto, manteve a compostura, encarando-o com um olhar frio e silencioso. Decidido a não cair na provocação barata, ele girou os calcanhares para ir embora. Era hora de se afastar antes que a situação saísse completamente do controle. Contudo, o loiro não estava disposto a deixá-lo ir tão facilmente e partiu para a agressão física. Ele agarrou o ombro do rapaz com força, exibindo uma expressão ameaçadora e insana. O homem então mudou de postura, abrindo os braços enquanto começava a explicar algo fundamental. O jovem parou para ouvir, percebendo que o assunto agora era sério. A explicação girava em torno dos 2 métodos principais existentes naquele mundo para se obter poder. Havia caminhos distintos e opostos para aqueles que buscavam se fortalecer. O primeiro caminho era representado por uma estrutura iluminada e ordenada. Tratava-se da forma convencional e natural de aumentar as próprias habilidades e crescer em poder. Esse método exigia dedicação, tempo e exploração constante. O aventureiro precisava descer às profundezas das masmorras, enfrentando os desafios de maneira progressiva. Equipado e preparado, o guerreiro avançava degrau por degrau na escuridão. A jornada para o fortalecimento por essa via era lenta, exigindo disciplina e persistência. Por outro lado, havia uma alternativa muito mais feroz e sombria. O símbolo do dragão representava um caminho diferente, marcado pela brutalidade e pelo risco extremo. Esse caminho envolvia enfrentar diretamente as masmorras especiais de cada andar. Monstros colossais e aterrorizantes aguardavam aqueles corajosos ou tolos o suficiente para desafiá-los em busca de poder rápido. A realidade daquele lugar era brutal. Ali, a morte não era uma metáfora, mas um destino certo para os descuidados que deixavam apenas seus ossos para trás. A caverna emanava uma energia opressora, um abismo escuro que prometia perigo a cada passo dado em suas profundezas. O jovem sentiu um leve impacto no ombro, uma sensação física que o manteve alerta mesmo após o fim do combate. Ele descansava ao lado da besta colossal que acabara de abater. O protagonista sabia que caminhos seguros apenas retardavam o crescimento. A verdadeira evolução exigia risco de vida. O monstro jazia derrotado com a lâmina cravada em seu peito. Uma prova silenciosa da violência necessária para sobreviver ali. Com a batalha encerrada, ele sacou seu dispositivo eletrônico com um movimento rápido e habitual. Sua atenção se voltou para a tela holográfica, onde um homem mascarado transmitia sua própria jornada ao vivo. O streamer exibia uma confiança exagerada, prometendo aos seus espectadores que finalmente alcançaria o próximo andar com segurança naquele dia. No entanto, o chat estava impiedoso. Os comentários zombavam da repetição, notando que aquela promessa vazia já havia sido feita inúmeras vezes. O jovem observou a transmissão com ceticismo, suando frio diante da futilidade daquela performance pública. O homem mascarado, alheio ou indiferente às críticas, manteve sua postura teatral e saudou a câmera. De repente, a expressão do protagonista mudou drasticamente. Algo na tela o deixou completamente atônito. Notificações de missões começaram a surgir, oferecendo quantias exorbitantes de dinheiro por tarefas simples solicitadas pelos espectadores. A oferta subiu ainda mais. O mascarado reagiu com euforia visível e gestos carinhosos ao receber uma proposta financeira ainda maior de um doador.
A disparidade era irritante. Enquanto o streamer celebrava a chuva de dinheiro fácil, o jovem permanecia sentado sobre o cadáver de sua presa, frustrado com a injustiça da situação. O jovem encarou a notificação holográfica com incredulidade. Aquele streamer estava acumulando uma fortuna em créditos com uma facilidade irritante. A disparidade era revoltante. Enquanto o homem mascarado recebia adoração e dinheiro através de uma tela, o protagonista permanecia na escuridão. Sua realidade era bem mais visceral. Ele soltou um suspiro pesado, tentando recuperar o fôlego ao lado da carcaça do monstro que acabara de abater. Com um movimento brusco, o jovem arrancou sua espada do cadáver. O sangue espirrou, mas ele sabia que o perigo ainda não havia passado. De repente, o chão tremeu. Um impacto colossal ao seu lado levantou poeira, anunciando a chegada de uma nova ameaça. Das sombras da caverna, dezenas de olhos vermelhos brilharam. Uma horda de orcs surgiu, pronta para vingar seus companheiros caídos. A situação piorou drasticamente. O líder do bando, um general orc, revelou-se com uma presença opressora que dominava o ambiente. A criatura era uma montanha de músculos e fúria, emanando uma pressão assassina capaz de paralisar qualquer caçador comum. O protagonista, contudo, manteve a postura. Ele segurou sua arma com firmeza, encarando o exército que bloqueava seu caminho sem demonstrar medo. A espada demoníaca sem nome ativou seu poder. A lâmina começou a drenar a resistência vital do usuário, convertendo-a em força bruta para o combate. Seus olhos brilharam com uma energia sinistra. Ignorando o desgaste físico, ele sorriu de forma selvagem, declarando que estava ocupado demais para morrer ali. O ataque foi fulminante. Como um raio carmesim, ele avançou através das linhas inimigas, cortando os oponentes menores sem desacelerar. Seu alvo era a cabeça da serpente. O jovem saltou alto, impulsionando-se diretamente contra o gigante que comandava a horda. O general orc mal teve tempo de reagir. O medo substituiu a fúria em seu olhar quando percebeu a lâmina descendo em sua direção. Com um golpe carregado de poder destrutivo, o protagonista descarregou toda a força de sua espada para encerrar a batalha em um único movimento. O jovem segurou a máscara escura em suas mãos, examinando os detalhes dourados. Aquele objeto representava mais do que uma proteção. Era uma ferramenta necessária para o que viria a seguir. Diante do espelho, o protagonista avaliou seu reflexo. Ele precisava garantir que sua identidade estivesse completamente oculta antes de prosseguir com seu plano. Com um movimento decidido, ele levou o disfarce ao rosto. Não havia espaço para hesitação agora que o caminho estava traçado. O olhar do caçador mudou assim que a máscara se fixou. Ele precisava admitir para si mesmo a natureza daquela farsa e o papel que estava prestes a desempenhar. O jovem virou as costas e caminhou em direção à luz, deixando o quarto para trás. Ele sabia que, no fim das contas, estava apenas interpretando um papel que não era originalmente seu. Enquanto isso, longe dali, o dia seguia normalmente na sede da Azure Sky Entertainment. O letreiro imponente da empresa destacava-se sob o céu claro. O interior do escritório parecia tranquilo e organizado. A rotina corporativa fluía silenciosamente entre mesas limpas e xícaras de café recém-servidas. No entanto, a calma foi quebrada pela tensão de uma funcionária. A mulher, vestida com trajes distintos, encarava o dispositivo em suas mãos com uma expressão de severa desaprovação. A frustração dela cresceu rapidamente. Ela rangeu os dentes, incapaz de conter a irritação diante do que estava assistindo na pequena tela. Em um súbito acesso de fúria, ela golpeou a mesa com violência. O colega ao lado, um homem de cabelo azul, saltou da cadeira, completamente assustado com a reação explosiva. O descontrole da mulher não parou por aí. Ela gritou e chutou o ar, extravasando todo o estresse acumulado, enquanto o companheiro de trabalho tentava processar o caos repentino. O funcionário tentou acalmá-la, visivelmente nervoso com a situação. Ele segurou o dispositivo, buscando entender o que poderia ter provocado tamanha indignação. O homem observou a respiração ofegante da colega. A raiva dela parecia desproporcional, indicando que algo muito grave estava acontecendo com o trabalho deles.
Tentando racionalizar o problema, ele sugeriu uma possibilidade desanimadora. Talvez o interesse do público estivesse simplesmente desaparecendo, matando as transmissões ao vivo. A explicação, contudo, não diminuiu a tensão no ambiente. Ambos compartilhavam uma expressão de preocupação e incredulidade diante do possível fracasso de seus empreendimentos. O funcionário da Azure Sky suava frio, tentando encontrar as palavras certas para apaziguar a situação. Ele sabia que qualquer deslize naquele momento poderia piorar drasticamente o humor instável de sua colega. A mulher, no entanto, permaneceu em silêncio, encarando a tela do celular com um desdém palpável. A tensão no escritório era evidente enquanto ela processava o que via, ignorando temporariamente a presença nervosa ao seu lado. O homem tentou se justificar desesperadamente, jurando inocência, mas foi interrompido pelos gritos furiosos dela. A paciência da jovem havia se esgotado completamente diante daquela incompetência, e ela não hesitou em vocalizar sua frustração. Recuperando a compostura, o funcionário ajeitou sua postura e tentou retomar o controle da conversa. Ele precisava manter o profissionalismo e a dignidade, mesmo diante do temperamento explosivo e das acusações de sua superiora. A discussão escalou rapidamente, com ambos trocando argumentos aos berros no meio do escritório. O ambiente de trabalho havia se transformado em um campo de batalha verbal, onde nenhum dos dois parecia disposto a ceder. Enquanto isso, longe dali, o protagonista caminhava pela escuridão de uma caverna perigosa. Ele havia iniciado uma transmissão ao vivo, embora sua audiência fosse praticamente inexistente naquele momento inicial de exploração. De volta ao escritório, o homem parecia incrédulo e chocado com a atitude da colega. Ela, por sua vez, apenas suspirou profundamente, demonstrando estar exausta daquela conversa circular e improdutiva. O jovem mascarado parou por um instante na penumbra. Seus olhos brilhavam sob a máscara, focados inteiramente na missão que tinha pela frente, ignorando o isolamento daquele local hostil. Com uma autoridade inquestionável, a mulher apontou o dedo e deu um ultimato severo. O funcionário, sentindo o peso da derrota e da pressão esmagadora, desabou de joelhos no chão, completamente vencido. O aventureiro continuou sua marcha solitária pelo terreno acidentado da masmorra. Ele mantinha um olho atento ao ambiente ao redor e outro no dispositivo em sua mão, monitorando o status de sua transmissão. Ele ergueu o aparelho, verificando a interface holográfica que projetava as informações de sua live. A tecnologia iluminava brevemente a escuridão, servindo como sua única conexão com o mundo exterior. Finalmente, uma interação surgiu no chat holográfico. O número de espectadores havia dobrado, e um deles questionou curiosamente em qual andar da masmorra o streamer se encontrava naquele momento. O protagonista leu a mensagem flutuante com atenção. Mesmo no meio do perigo iminente, ele sabia que não podia ignorar o engajamento de seu público se quisesse crescer. Contudo, sua atenção foi subitamente desviada do chat. Enquanto avançava pelo corredor rochoso, uma silhueta ameaçadora surgiu nas sombras à sua direita, indicando a presença de uma ameaça à espreita. Um monstro alado, semelhante a um morcego ciclope, desceu em um rasante agressivo vindo do teto. O ataque surpresa iluminou a caverna, forçando o jovem a entrar em estado de alerta imediato. O ataque surpresa da criatura foi interrompido abruptamente. O protagonista reagiu com reflexos sobre-humanos, agarrando a besta pelo crânio antes que ela pudesse causar qualquer dano. Com um movimento brutal, o mascarado arremessou o monstro contra o solo. A força do impacto foi devastadora, esmagando a ameaça instantaneamente em uma explosão de poeira. Ele encarou a interface com um olhar desafiador. O jovem questionou se havia algum problema com seus métodos, demonstrando total indiferença ao perigo que acabara de neutralizar. O sistema anunciou o início da incursão no segundo andar. O objetivo era simples: limpar a masmorra e encontrar a saída. E o streamer avançou para a escuridão da caverna. Um espectador ofereceu um conselho tático, mas o protagonista recusou imediatamente. Ele deixou claro que preferia atuar sozinho, dispensando qualquer ajuda ou estratégia convencional. Enquanto caminhava, ele ajeitou o equipamento com calma. Sua postura relaxada indicava que ele não estava preocupado com os riscos de uma exploração solitária.
A sessão de comentários foi inundada por críticas e zombarias. Os espectadores questionaram sua sanidade e falta de preparação, prevendo um fim trágico para aquele novato arrogante. O jovem continuou sua marcha, ignorando o ceticismo do público. No entanto, uma criatura oculta nas sombras observava sua aproximação, pronta para uma emboscada. A tentativa de ataque do monstro foi fútil. Antes que a besta pudesse reagir, uma lâmina cortou o ar com precisão cirúrgica, selando o destino da criatura. O mascarado completou o movimento de ataque com fluidez. O golpe foi tão rápido que o inimigo foi abatido sem sequer ter a chance de oferecer resistência. Ele não diminuiu o passo. O protagonista continuou avançando, deixando para trás o rastro de sua velocidade enquanto buscava o próximo alvo. O sistema confirmou a eliminação de uma sirene de barro e a recompensa obtida. No chat, a confusão reinava. A ação foi tão veloz que os espectadores mal conseguiram identificar o monstro abatido. A caverna, no entanto, não estava vazia. Um bando de criaturas aladas com um único olho surgiu das sombras, guinchando e preparando-se para cercar o intruso. O que se seguiu foi um turbilhão de violência. O jovem se moveu como um raio entre os inimigos, sua espada desenhando arcos mortais que despedaçaram o enxame em instantes. O público ficou atônito, incapaz de processar o que acabara de acontecer. Enquanto o chat tentava compreender a velocidade absurda do combate, o protagonista permanecia imperturbável. O jovem firmou o aperto no cabo de sua arma. A tensão em sua mão indicava que a batalha ainda não havia terminado. Ele caminhou por um corredor repleto de cadáveres de monstros, deixando um rastro de destruição para trás. Enquanto isso, os espectadores debatiam a origem daquelas criaturas e a veracidade do que viam. O streamer mascarado levou a mão ao rosto, pensativo. Ele parecia calcular seus próximos passos com cuidado, analisando a situação. O protagonista ajustou sua postura, mantendo-se fechado. Havia um momento de pausa antes de prosseguir. O chat, no entanto, estava em polvorosa. Os comentários questionavam se aquilo era puro talento ou apenas uma atuação insana, recusando-se a acreditar que uma pessoa normal fosse capaz de tal feito. O protagonista continuou sua marcha, focado em um único objetivo. Ele decidiu que precisava acumular o máximo de pontos de conquista possível antes de sair dali. Apesar das críticas dos espectadores sobre ele não ter verificado o mapa ou andar em linha reta, o jovem ignorou os conselhos e não desviou de seu caminho. De repente, seus passos cessaram. O som da bota contra o solo ecoou, marcando uma parada abrupta. Seus olhos brilharam intensamente por trás da máscara. Seus sentidos aguçados captaram algo que exigia atenção imediata. Acima dele, a escuridão do teto escondia uma ameaça latente. Dezenas de criaturas penduradas aguardavam, camufladas nas sombras da caverna. A presença do intruso foi notada. Um olho vermelho se abriu na escuridão, despertando com uma intenção assassina. O mascarado percebeu a mudança na atmosfera imediatamente. O perigo agora vinha de cima, e ele estava ciente disso. Ele ergueu o rosto, encarando a horda que despertava. Não havia medo em sua postura, apenas a fria aceitação do combate iminente. Longe dali, a tensão se manifestou de forma física. Um punho golpeou a mesa com violência, demonstrando extrema frustração. O homem de terno estava fora de si, agarrando os próprios cabelos em desespero. Ele gritava furiosamente com a tela, indignado com a decisão de alguém se retirar após chegar tão longe. O funcionário da guilda entrou em pânico, o suor escorrendo pelo rosto. A situação havia saído completamente de controle e ele mal conseguia processar o que via. Ao seu lado, a mulher de Hanbok permanecia imóvel. Ela ignorava o caos emocional do colega, focada inteiramente no dispositivo em suas mãos. O homem notou o silêncio incomum dela. Enquanto ele estava à beira de um colapso nervoso, ela mantinha uma serenidade perturbadora diante da tela. Ele gritou, incapaz de conter o choque. A tensão no escritório atingiu o ápice com o desenrolar imprevisível dos eventos. No reflexo do olho dela, a transmissão brilhava intensamente. Ela analisava cada detalhe, totalmente capturada pela performance que assistia. O funcionário exigiu uma resposta,
virando-se bruscamente para ela. A mulher finalmente reagiu, surpresa pela interrupção histérica e repentina dele. Ele ficou paralisado, encarando o monitor com total descrença. O que o novato estava fazendo desafiava qualquer lógica para alguém daquele nível. O chat da transmissão foi inundado por mensagens de espectadores atônitos. Ninguém conseguia acreditar na brutalidade e na habilidade exibidas no segundo andar da masmorra. A lâmina rubra cortou o ar com violência. O protagonista se movia como um borrão letal, deixando apenas rastros de luz e destruição. Em meio ao combate, uma memória veio à tona. Ele se lembrou da postura confiante e do sorriso enigmático daquele homem de cabelos prateados. Naquela época, o instrutor o havia questionado sobre a natureza da espada. O jovem caminhava pela floresta, tentando absorver o peso daquelas palavras. Ele havia parado, pensativo e confuso. O conceito parecia abstrato demais para ser aplicado em um combate real naquele momento de seu treinamento. O homem mais velho apenas sorriu e apontou para ele, divertindo-se com a dúvida genuína estampada no rosto do rapaz. De volta à batalha, o protagonista compreendeu a ironia da lição. O conselho sobre contato visual e clareza na comunicação se aplicava perfeitamente àquela situação mortal. Os monstros ciclope mergulharam em um ataque coordenado. Com a mente focada, ele encarou as feras, pronto para transformar o antigo ensinamento em sobrevivência. Os monstros não tiveram chance contra a investida. Um a um, foram cortados no ar, sucumbindo à precisão letal dos golpes do protagonista. O chat da transmissão explodiu em reações imediatas. Aqueles que antes duvidavam agora eram forçados a reconhecer que algo poderoso havia despertado dentro do jovem. Com a ameaça imediata neutralizada, ele embanhou sua arma calmamente. Seus movimentos eram fluidos, sem demonstrar sinais de exaustão após o combate intenso. O mascarado aproveitou um breve momento de silêncio para recuperar o fôlego. Por trás da máscara, seus olhos mantinham o foco, avaliando o ambiente ao redor. O protagonista, então, sacou seu dispositivo portátil. Era o momento de verificar a situação e ver como o mundo exterior reagia ao seu desempenho na masmorra. A tela estava inundada de mensagens preocupadas e perguntas sobre seu estado. Ele leu os comentários silenciosamente, notando a mudança de tom da audiência. Coçando a cabeça com um ar desajeitado, ele permaneceu de pé entre as carcaças das criaturas. A naturalidade dele contrastava fortemente com a violência da cena ao seu redor. Uma notificação holográfica surgiu diante dele, confirmando o sucesso da missão. Junto com ela, uma doação de créditos serviu como recompensa tangível por sua sobrevivência. No entanto, não havia tempo para descanso. Decidido a fazer um último esforço, o jovem virou as costas para a carnificina e caminhou mais fundo na escuridão da caverna. Enquanto isso, sob o luar da cidade, o moderno edifício da guilda permanecia imponente e silencioso por fora, escondendo a agitação que ocorria em seu interior. Dentro do escritório, a funcionária da Azure Sky mal conseguia conter sua emoção, cobrindo o rosto. Seu colega, por outro lado, tapava os ouvidos, visivelmente incomodado com os gritos dela. O homem tentou argumentar, olhando para ela com exasperação e pedindo calma. Contudo, a mulher parecia completamente alheia à irritação dele, imersa em seu próprio entusiasmo. De repente, ela se levantou num sobressalto, assustando o colega de trabalho. A energia dela era incontrolável, impulsionada pela admiração pelo que acabara de testemunhar na tela. Com as mãos juntas e um brilho intenso no olhar, ela parecia encantada. A performance do mascarado havia, sem dúvida, conquistado sua admiração total e absoluta. O funcionário soltou um suspiro profundo, levando a mão ao peito, exausto. Lidar com as explosões emocionais de sua parceira estava se provando um desafio à parte. A funcionária da Azure Sky sentiu-se tonta, sobrecarregada pela intensidade do que acabara de assistir. Ela precisou de um momento para se recompor diante de tamanha exibição de habilidade. Recuperando o fôlego, ela se virou bruscamente para o colega. A mulher exigiu saber por que eles ainda não haviam tomado uma atitude imediata diante daquele talento. A frustração dela se transformou em agressão física enquanto sacudia o homem pelas roupas.
O colega, no entanto, parecia apenas cansado e irritado com aquele comportamento fanático. Ele cruzou os braços e a repreendeu severamente. O homem a lembrou que aquele tipo de escândalo no escritório só resultaria em mais punições por parte da chefia. De repente, a discussão cessou. A atenção da mulher foi completamente capturada de volta pela tela do dispositivo em suas mãos, ignorando o sermão. Ela observou o jovem mascarado na transmissão com um olhar fixo. O show ainda não havia terminado, e ela sentia que algo importante estava prestes a acontecer. Enquanto isso, o protagonista encontrava-se diante de uma estrutura colossal. O caminho à frente estava bloqueado por portões gigantescos, sinalizando o fim daquela etapa. Ele aproximou a mão da superfície fria da porta. Havia uma presença pesada do outro lado. Algo muito mais perigoso do que qualquer coisa que enfrentara até ali. Lentamente, as gigantescas portas de pedra começaram a se abrir. A escuridão do interior se revelou, convidando-o a entrar para o desafio final. Lá dentro, uma besta imponente aguardava em silêncio. O guerreiro lobo permanecia imóvel, emanando uma aura opressora que preenchia todo o ambiente da caverna. O chat da transmissão explodiu em comentários instantaneamente. Os espectadores reconheceram a dificuldade lendária daquele chefe, relembrando suas próprias derrotas e frustrações passadas. As instruções da missão surgiram diante dos olhos do jovem. O objetivo não era apenas lutar, mas forçar a besta a reconhecê-lo para que pudesse atravessar a porta. O protagonista ajustou sua postura, preparando-se mentalmente. Ele sabia que qualquer hesitação diante daquele oponente seria fatal. Uma notificação de missão extra apareceu no sistema holográfico. Uma recompensa generosa em créditos foi oferecida caso ele conseguisse derrotar o guardião. Contudo, ao ler os detalhes do inimigo, o suor frio escorreu pelo rosto do jovem. A realidade do nível do desafio à sua frente o atingiu com força total. O mascarado manteve o silêncio, observando atentamente a situação. Ele parecia ignorar a pressão do momento, focado apenas no que estava por vir. Enquanto isso, o chat da transmissão se enchia de comentários céticos e acusações de fraude. Diante das críticas virtuais, a criatura à sua frente permanecia imóvel no chão. Contudo, um movimento sutil quebrou a estática. A besta começou a reagir, indicando que a calmaria havia acabado. O guardião Greg se moveu bruscamente, emanando uma aura de poder. A tranquilidade anterior era apenas o prelúdio de sua verdadeira natureza combativa. Com um rosnado visceral, o monstro exibiu sua ferocidade. A ameaça de violência tornou-se palpável e iminente diante do desafiante. Porém, a criatura estancou subitamente. Dominando o cenário com seu tamanho colossal, o lobo questionou, incrédulo, se aquele humano estava realmente sozinho ali. A fúria deu lugar a uma súbita estranheza. O guardião percebeu algo diferente na aura do invasor e hesitou em seu ataque. Confuso, o monstro encarou o jovem mascarado. A hostilidade desapareceu, substituída por uma dúvida genuína e quase cômica sobre quem estava diante dele. Para confirmar suas suspeitas, a fera aproximou o focinho, farejando o humano intensamente. Ele buscava identificar um rastro específico naquele intruso. O protagonista permaneceu imóvel como uma estátua. Seus olhos não demonstraram medo, apenas uma paciência fria enquanto era inspecionado de tão perto. O reconhecimento foi imediato. O guardião constatou que o desafiante já possuía os requisitos necessários, o que mudava completamente a dinâmica do encontro. O lobo abriu caminho e declarou o fim do teste. Os espectadores, revoltados com o resultado pacífico, inundaram o chat questionando a identidade do jovem e a validade da prova. O próprio mascarado coçou a cabeça, visivelmente desconcertado. Ele não esperava que a situação mortal se resolvesse de forma tão anticlimática e simples. A expressão do monstro transformou-se completamente. Onde antes havia sede de sangue, agora restava apenas uma atitude quase acolhedora e respeitosa. O jovem aceitou a passagem, ainda que a mudança repentina de comportamento do guardião fosse intrigante. O caminho para o próximo nível estava finalmente aberto. A fera, antes sedenta por sangue, agora exibia uma calma inexplicável diante do invasor. Enquanto isso, longe da escuridão da masmorra,
A luz do dia banhava uma janela tranquila. No escritório da organização, os subordinados aguardavam em pé enquanto o chefe revisava os relatórios. O silêncio da sala era quebrado apenas pelo som frenético de dedos golpeando o teclado. O próprio líder operava o terminal, buscando informações com uma expressão de seriedade absoluta. O funcionário de cabelo azul observava com apreensão, suando frio diante da tensão que emanava de seu superior. Sua colega, no entanto, mantinha um sorriso despreocupado, parecendo alheia ao nervosismo do companheiro. De repente, o chefe interrompeu a digitação, levando a mão ao rosto enquanto processava o que via na tela. O assistente suspirou, exausto pela pressão, enquanto a mulher aguardava pacientemente o momento de intervir. Percebendo a hesitação do líder, ela decidiu que era hora de falar. Com um tom de voz firme, ela chamou a atenção dele para a realidade imediata. A reação foi explosiva. O chefe perdeu o controle, esmagando o copo em sua mão, enquanto os funcionários tentavam desesperadamente acalmá-lo. De volta à masmorra, a imponente sombra do monstro ainda se projetava sobre o protagonista. Contudo, a criatura não atacou. Em vez disso, curvou-se profundamente, demonstrando submissão total. O jovem compreendeu o gesto. Com um movimento seco, ele relaxou a postura, aceitando a rendição inesperada. O sistema anunciou uma troca perigosa. A lâmina demoníaca começou a drenar sua resistência, convertendo vitalidade diretamente em poder de combate. Em meio à tensão, o jovem ordenou a si mesmo que relaxasse. O controle emocional era vital para empunhar aquela arma sem ser consumido. Felizmente, suas habilidades passivas reagiram. A cunha da cobiça entrou em ação imediatamente, mitigando os efeitos colaterais devastadores da lâmina. Com o equilíbrio interno restaurado, seu foco se aguçou. Ele estava pronto para liberar todo o potencial daquele poder recém-adquirido. O inimigo não esperou. A besta lupina desceu dos céus, com as garras estendidas para um ataque fatal. O jovem não recuou. Ele ergueu sua arma, interceptando a investida feroz com precisão calculada. O impacto foi imediato e violento. Faíscas voaram quando a lâmina colidiu contra as garras da criatura, testando a força de ambos. A força do choque estremeceu o ambiente. Graças aos atributos aumentados, ele conseguiu bloquear o golpe que teria esmagado um lutador comum. Contudo, a inércia do ataque foi avassaladora. Seus pés deslizaram pelo chão, rasgando o solo enquanto ele lutava para manter a postura. A besta não lhe deu trégua. Ela desencadeou uma sequência furiosa de golpes, cortando o ar com rastros de energia azul. O protagonista percebeu a gravidade da situação enquanto se esquivava. A força bruta daquele monstro superava suas expectativas. A pressão do combate era esmagadora. Ele cerrou os dentes, sabendo que um único erro de cálculo naquela defesa resultaria em morte. O predador observava cada movimento seu com olhos brilhantes. A criatura parecia se alimentar da tensão, intensificando sua ferocidade. Com um movimento acrobático, o lobisomem girou no ar, desferindo um ataque amplo e devastador carregado de energia. A velocidade o pegou de surpresa. O jovem mal teve tempo de reagir, forçado a bloquear o golpe repentino em uma posição desvantajosa. O protagonista firmou o aperto no cabo de sua arma. Ele sabia que aquele combate exigiria mais do que simples reflexos para sobreviver. A besta avançou com uma velocidade aterrorizante, desferindo garras que rasgavam o ar. O jovem mal conseguiu interceptar o golpe, sentindo o impacto vibrar por todo o seu corpo. Aproveitando o impulso, ele deslizou para trás, criando uma distância segura. O monstro, no entanto, manteve os olhos fixos nele, pronto para a próxima investida. A respiração do rapaz ficou pesada sob a máscara. Ele percebeu que truques não seriam suficientes. Para vencer aquela criatura, seria necessário igualar sua força bruta. O inimigo não deu trégua e saltou, descendo com uma patada devastadora destinada a esmagá-lo completamente. O chão explodiu sob a violência do impacto. Detritos voaram para todos os lados, enquanto as garras da fera afundavam na rocha sólida. A poeira subiu, ocultando momentaneamente a figura colossal que se reerguia dos escombros, buscando seu alvo. Contudo, o jovem permanecia focado. Seus olhos brilharam com uma luz carmesim intensa, demonstrando que sua determinação não havia sido abalada.
A diferença de tamanho era intimidante. O lobisomem pairava sobre ele, uma montanha de músculos e fúria pronta para atacar novamente. A mandíbula da fera se fechou no ar, mas o protagonista já não estava lá. Ele se moveu com agilidade, percebendo que era capaz de acompanhar a velocidade dos ataques. Com um salto preciso, o jovem evitou o golpe lateral da criatura. Ele dançou no ar, transformando a defesa em uma oportunidade de ofensiva. Ainda no ar, ele preparou sua lâmina. O momento de hesitação do monstro era a abertura que ele precisava para contra-atacar. Um feixe vertical de energia vermelha cortou o cenário. O golpe foi desferido com precisão letal, rasgando a defesa natural da besta. O protagonista colocou todo o seu peso e força no movimento, garantindo que a lâmina penetrasse profundamente. O monstro urrou de dor quando um corte profundo se abriu em seu peito. O sangue jorrou, provando que a criatura, apesar de monstruosa, podia ser ferida. O combate finalmente cessou. O jovem permaneceu de pé diante da carcaça do guerreiro lobo, vitorioso após o confronto brutal. O sistema imediatamente reconheceu seu esforço. Notificações surgiram no ar, confirmando o aumento direto de seus atributos de concentração e mana. O silêncio retornou ao ambiente, quebrado apenas pelo som do sangue pingando no chão, evidenciando o preço físico daquela batalha. A audiência remota entrou em choque absoluto. Ninguém conseguia acreditar que ele havia realmente derrotado aquele monstro, questionando até a realidade do que viam. Apesar da exaustão e dos ferimentos, o protagonista sorriu. A satisfação de superar um desafio mortal superava a dor naquele momento. O chat foi inundado por incredulidade e elogios. O feito solitário do jovem parecia impossível aos olhos de quem assistia à transmissão. Além da experiência, houve recompensa financeira. Ele verificou seu dispositivo e notou uma doação generosa sendo depositada em sua conta. Sem tempo a perder, ele caminhou em direção à saída. Uma enorme porta brilhante se erguia à frente, marcando o fim daquela etapa. Seus olhos se estreitaram com foco renovado. Ele sabia que atravessar aquela luz significava enfrentar novos desafios desconhecidos. O sistema então revelou o próximo passo. Uma vasta árvore de seleções apareceu, oferecendo múltiplos caminhos e provações elementais distintas. A quantidade de opções deixou os espectadores atônitos. O número excessivo de escolhas indicava um nível de talento muito acima do normal para qualquer jogador. Uma opção específica brilhou com intensidade. O sistema questionou se ele desejava enfrentar a provação do trovão, enquanto a energia crepitava ao redor. O público reagiu com fervor imediato. Todos clamavam para que ele aceitasse aquele desafio, considerando-o a escolha óbvia e necessária. O jovem manteve a calma diante da pressão externa. Ele avaliou a situação silenciosamente, pronto para decidir seu próprio destino. A escolha foi feita. O sistema confirmou a seleção, e o protagonista aceitou iniciar a perigosa provação do trovão. A poeira baixou após o combate. O jovem permaneceu imóvel, sentindo a energia residual se dissipar ao seu redor enquanto recuperava o fôlego. Longe dali, a transmissão continuava. Uma espectadora observava atentamente o monitor, onde a imagem do protagonista vitorioso sobre a besta era exibida. A sala explodiu em comemoração. A mulher de trajes tradicionais agarrou seu colega, sacudindo-o com uma empolgação incontrolável, enquanto o grupo celebrava o resultado inesperado. Com o rosto corado de excitação, ela exibiu o dispositivo em suas mãos. O resultado daquela batalha parecia ter lhe rendido algo valioso. O homem loiro, no entanto, mantinha uma expressão séria. O suor em seu rosto denunciava a tensão ao compreender a verdadeira extensão do poder que acabara de testemunhar. Ele fixou o olhar na tela, observando o streamer interagir com as janelas do sistema. Aquela demonstração de habilidade mudava completamente suas expectativas. Enquanto seus companheiros festejavam ruidosamente ao fundo, o homem loiro recostou-se na cadeira, satisfeito. Ele já havia visto o suficiente para formar sua opinião. A mulher esfregou a vitória na cara do homem de cabelo azul, mencionando um prazo de 5 anos. O pobre sujeito parecia ter perdido a alma diante daquela aposta perdida. Em pânico,
O perdedor tentou argumentar e gesticular freneticamente, mas suas objeções foram recebidas apenas com risos e indiferença pelos outros. O líder do grupo tocou o queixo, pensativo. Um sorriso confiante surgiu em seus lábios ao vislumbrar uma oportunidade interessante naquela situação. A mulher não conseguia conter sua satisfação. Seu sorriso se alargou de forma quase predadora, deliciando-se com o triunfo sobre seu colega. Decidido, o homem loiro anunciou que aceitaria a aposta. Ele cruzou os braços com autoridade, ignorando a confusão que reinava atrás dele. De volta ao campo de batalha, o cenário mudou drasticamente. O sistema anunciou o início da prova do trovão, e uma energia elétrica azulada começou a envolver o protagonista. O jovem mascarado virou o rosto bruscamente. Seus sentidos aguçados captaram uma movimentação suspeita vindo de fora do seu campo de visão. Um grito de alerta ecoou, mas o ataque foi imediato. O protagonista teve que reagir em uma fração de segundo para interceptar a investida surpresa de um novo inimigo. Um impacto súbito estremeceu o solo, levantando uma nuvem de destroços. O ataque surpresa chegou com uma violência explosiva, sem dar tempo para preparação. Em meio à poeira, uma figura colossal se revelou. O gigante de pele branca e marcas negras ergueu-se sobre o grupo, emanando uma pressão esmagadora sobre o protagonista e seu companheiro. O batedor, tomado pelo pânico, gritou um aviso desesperado. Ele percebeu tarde demais que a monstruosidade estava logo atrás, pronta para atacar. O protagonista, contudo, já estava em posição de combate. Seus instintos aguçados o prepararam para o pior antes mesmo que a poeira baixasse. Com um rugido bestial, a criatura desceu seus punhos maciços. O jovem precisou reagir instantaneamente para evitar ser esmagado pela força bruta do ataque. Por um breve instante, a velocidade do golpe surpreendeu o mascarado. Ele percebeu que aquele inimigo possuía um poder físico muito além do normal. O monstro continuou a exercer força, urrando enquanto tentava obliterar seu alvo contra o chão. A fúria da besta era implacável. O impacto final fendeu a terra, criando uma onda de choque devastadora. Aquele golpe teria sido fatal se tivesse conectado diretamente. Mas o protagonista já havia escapado. Com a espada em mãos, ele se moveu lateralmente com agilidade, saindo da zona de perigo enquanto a poeira ainda subia. Enquanto o outro aventureiro fugia desesperado para salvar a própria pele, o jovem permaneceu firme. Ele encarou o gigante com uma calma fria e calculista. A postura do mascarado mudou para a ofensiva. Uma aura vermelha sinistra envolveu sua lâmina, sinalizando que ele estava pronto para contra-atacar com letalidade. O gigante preparou outro golpe descendente, mas o protagonista não recuou. Ele avançou destemido, indo de encontro à tempestade de força bruta. Com um salto explosivo, o jovem cortou a distância num piscar de olhos. Ele se lançou em direção ao torso do inimigo, ignorando o perigo iminente. De repente, ele firmou o pé no chão com precisão absoluta. Uma técnica de movimentação foi ativada, criando um ponto de apoio firme para mudar o ritmo da batalha. A parada brusca confundiu completamente a besta. O monstro, que esperava um impacto direto, ficou vulnerável e perplexo diante da manobra imprevisível do protagonista. O jovem esquivou-se com agilidade no ar, escapando por pouco do punho colossal que buscava esmagá-lo contra o nada. Aproveitando a brecha, ele contra-atacou impiedosamente, rasgando a carne da criatura enquanto sangue escuro jorrava da ferida aberta. Sua concentração era absoluta. Com um olhar gélido, ele ordenou silêncio ao oponente, focado apenas em desferir o golpe final. A lâmina desceu com força devastadora, canalizando todo o seu poder em um único ponto de impacto. O gigante não resistiu ao ataque crítico no pescoço, e uma torrente de sangue marcou o fim do confronto brutal. Com o inimigo abatido aos seus pés, o sistema confirmou sua vitória sobre o fragmento da raça dos Titãs. As notificações continuaram a surgir, declarando que ele havia superado a quarta etapa, o que gerou confusão imediata entre os observadores. A recompensa pelo feito extraordinário foi instantânea, concedendo-lhe uma ascensão de múltiplos níveis de uma só vez. O protagonista respirou fundo, sentindo o peso da exaustão física enquanto tentava recuperar o fôlego após o esforço explosivo.
Além da experiência, o sistema acreditou uma quantidade massiva de pontos de conquista em sua conta pessoal. Para completar os espólios, ele recebeu a notificação de que havia obtido um item raro extraído diretamente do coração do Titã. A incredulidade tomou conta do público que assistia. Ninguém entendia como ele havia obtido as recompensas de múltiplas etapas simultaneamente. Percebendo que o perigo colossal havia sido neutralizado, o batedor correu apressado de volta em direção ao local do combate. O jovem, no entanto, permaneceu em silêncio, sua expressão oculta pela máscara enquanto processava as mensagens do sistema. Com a lâmina ainda em mãos e os olhos brilhando com uma energia intensa, ele exalava agora uma aura de perigo letal. A calmaria da cidade oferecia um contraste bem-vindo após a violência da batalha recente. A vida cotidiana seguia seu curso nas ruas, alheia aos perigos enfrentados nas masmorras. No silêncio de seu quarto, o jovem aproveitou para descansar e verificar o estado de sua transmissão. O chat, contudo, estava agitado. Os espectadores clamavam impacientes para ver o prêmio obtido na luta contra o gigante. Ele decidiu satisfazer a curiosidade do público e acessou o inventário digital, selecionando o objeto brilhante. O sistema revelou os detalhes do espólio. Um anel raro extraído do coração do Titã, capaz de aumentar a resistência física e a cura. O equipamento foi guardado, mas o momento de organização durou pouco. Um som de notificação ecoou, e uma nova janela holográfica surgiu repentinamente ao seu lado, chamando sua atenção. A expressão do protagonista endureceu sob a máscara ao ler o conteúdo do alerta. Tratava-se de uma nova missão enviada por um usuário específico, oferecendo uma recompensa monetária significativa pela tarefa. Ele analisou as informações projetadas nas múltiplas telas, calculando os riscos e benefícios daquela proposta inesperada. Havia algo intrigante naquilo. Sua atenção aguçou-se instantaneamente enquanto processava os dados. De repente, percebeu uma presença do lado de fora do quarto. Com voz firme, autorizou a entrada. A porta se abriu para revelar dois homens, um cavaleiro de armadura polida e um companheiro de aparência marcada. O homem com a cicatriz tomou a frente, estendendo a mão com um sorriso diplomático para se apresentar formalmente ao jovem. O protagonista manteve sua posição diante das duas figuras blindadas. O clima era pesado, sugerindo que aquele tipo de encontro havia se tornado frequente nos últimos tempos. O cavaleiro loiro e seu companheiro trocaram olhares tensos. Parecia haver um entendimento silencioso entre eles sobre como deveriam proceder a seguir. O homem de cicatriz tentou suavizar a situação com um sorriso nervoso. Ele dirigiu-se ao jovem mascarado, buscando estabelecer algum tipo de diplomacia. No entanto, o loiro tomou a iniciativa. Com um movimento súbito, ele chamou a atenção para si, interrompendo qualquer conversa casual. O jovem permaneceu em silêncio absoluto. Seus olhos brilhavam intensamente por trás da máscara, emanando uma pressão que exigia cautela. O cavaleiro então estendeu a mão, revelando um emblema dourado. Sua postura era solene, indicando que aquele objeto carregava grande importância. Ele fixou o olhar no protagonista, aguardando. Aquele gesto não era uma ameaça, mas sim uma apresentação formal de credenciais ou intenções. De repente, ambos os guerreiros curvaram-se bruscamente em uníssono. O som das armaduras batendo contra o chão ecoou no pátio. Eles permaneceram prostrados em sinal de total respeito. A postura defensiva anterior havia desaparecido, substituída por uma submissão imediata. O mascarado observou a cena de cima, imóvel. A mudança repentina de atitude daqueles homens o pegou de surpresa. O loiro manteve-se ajoelhado, oferecendo o emblema como um tributo. A hierarquia do encontro havia se invertido completamente naquele instante. Por trás da máscara, o olhar do jovem se estreitou. Ele analisava a situação com frieza, calculando o significado daquela reverência. O cavaleiro ergueu o rosto, demonstrando uma mistura de temor e admiração. Ele parecia reconhecer uma autoridade superior diante de si. Decidindo aceitar a oferta, o protagonista estendeu a mão enluvada. Ele recolheu o emblema da palma do homem, que suava frio. Com o objeto agora em sua posse, o jovem exibiu um sorriso confiante. A situação havia tomado um rumo inesperado, mas vantajoso.
O protagonista e o Cavaleiro Loiro trocaram olhares de entendimento mútuo. Parecia que, por ora, as hostilidades haviam cessado em prol de um objetivo maior. Eles selaram o acordo com um aperto de mãos firme. Nesse exato momento, o sistema interveio, notificando a todos sobre o início brutal da quinta etapa: sobrevivência. O jovem consultou seu dispositivo imediatamente. As novas instruções da missão brilhavam na tela, exigindo atenção total enquanto o grupo se preparava para mover-se. Ele absorveu as informações com seriedade. A gravidade do desafio imposto pelo sistema ficou clara em seu olhar compenetrado. Não haveria margem para erros. Enquanto o grupo avançava, o Cavaleiro Loiro estancou subitamente. Ele ergueu a mão, ordenando silêncio e parada total ao perceber algo anormal no caminho. O homem indicou a direção à frente. Deitado entre as árvores, uma figura colossal bloqueava a passagem, parecendo uma montanha caída no meio da floresta. Eles identificaram a criatura como o líder dos titãs. O gigante jazia imóvel, com os olhos vazios voltados para o céu, aparentemente derrotado antes mesmo da chegada deles. A quietude do monstro era inquietante. Seu corpo massivo ocupava a clareira, uma prova silenciosa do poder que aquela entidade possuía, mesmo em seu estado inerte. O Cavaleiro Loiro, desconfiado, sacou sua espada. Ele manteve a postura defensiva, recusando-se a acreditar na facilidade da situação, enquanto o protagonista permanecia em alerta logo atrás. O jovem decidiu verificar por conta própria. Ele colocou a mão sobre a superfície do gigante, buscando sentir qualquer vestígio de energia ou vida restante. O loiro virou-se abruptamente, o pânico estampado em seu rosto. Ele tentou alertar o protagonista, percebendo tarde demais o perigo que aquela proximidade representava. Uma pressão esmagadora desceu sobre eles. O grupo recuou em terror quando a terra tremeu, sinalizando que a ameaça colossal estava longe de estar neutralizada. A escuridão foi rompida por um brilho dourado. O olho do titã se abriu, focado e cheio de vitalidade, encarando os pequenos invasores com malícia. O rosto do gigante se contorceu. Uma energia destrutiva começou a se concentrar, preparando-se para explodir em uma onda de violência. A criatura escancarou a boca, liberando todo o seu poder acumulado. O despertar do titã marcou o fim da breve calmaria e o início de uma batalha desesperada. Mesmo com as primeiras baixas inimigas, a ameaça estava longe de acabar. Outra criatura avançou rapidamente, ignorando o corpo de seu semelhante caído. Eles eram muitos. Uma horda de monstros pálidos e sorridentes desceu sobre o grupo, cercando-os por todos os lados sob o céu alaranjado. O Cavaleiro Loiro observou a cena, e o terror tomou conta de sua expressão. Ele percebeu, tarde demais, que a situação havia saído completamente do controle. A diferença de poder era brutal. Um dos gigantes agarrou um soldado com facilidade aterrorizante, segurando-o como se fosse um boneco inofensivo. O homem gritou em desespero, debatendo-se inutilmente. Ele implorou para que a besta parasse, mas sua voz soava frágil diante daquele aperto esmagador. Seus companheiros reagiram de imediato. 3 cavaleiros avançaram em sincronia, desferindo cortes rápidos na tentativa desesperada de libertar o aliado capturado. Contudo, o esforço foi em vão. O reflexo no olho do observador registrou o momento exato em que a esperança se despedaçou violentamente. A criatura apenas sorriu. Havia uma malícia sádica e inumana em sua expressão, enquanto se deleitava com o sofrimento de sua presa. O campo de batalha transformou-se em um massacre. A formação dos cavaleiros quebrou-se completamente diante da força avassaladora dos titãs. A maré de inimigos parecia infinita. Mais bestas surgiam a cada instante, rindo enquanto avançavam sobre os humanos encurralados. O silêncio da morte abateu-se sobre um dos combatentes. Ele jazia imóvel no chão, sua armadura incapaz de protegê-lo do destino cruel. Um grito de pura angústia rasgou o ar. Ao ver o corpo caído, o jovem soldado foi consumido por uma mistura de fúria e dor insuportável. Ele tentou avançar cegamente para vingar seu irmão, mas precisou ser contido à força pelos companheiros antes que tivesse o mesmo fim trágico.
Percebendo que a aniquilação total era iminente, o líder tomou a decisão mais difícil. Ele gritou a ordem para que todos abandonassem o campo de batalha imediatamente. Os cavaleiros estancaram, atônitos com o comando. O medo e a descrença estampavam seus rostos enquanto a realidade da derrota se tornava inegável. Os soldados batiam em retirada desordenada, correndo pelo terreno árido na tentativa desesperada de escapar do massacre iminente. No entanto, o cavaleiro loiro estacou, confuso ao perceber uma figura caminhando calmamente na contramão da fuga generalizada. Enquanto o resto do exército recuava em pânico, aquele homem solitário se colocou como uma barreira inabalável entre os humanos e a horda de monstros. O mascarado ergueu a mão com firmeza, e uma energia sombria e avermelhada se materializou, formando uma lâmina ameaçadora em seu punho. O cavaleiro tentou balbuciar uma pergunta, atônito com a situação, mas foi completamente ignorado enquanto o guerreiro passava por ele. Sem olhar para trás, o homem de preto marchou resoluto em direção ao perigo, deixando o soldado estupefato com tamanha audácia. O loiro mal conseguia processar a cena, o suor frio escorrendo pelo rosto ao testemunhar alguém caminhar voluntariamente para o que parecia ser a morte certa. Seu corpo tremia de pavor instintivo, fazendo a armadura chocalhar, incapaz de compreender a fonte de tanta confiança naquele desconhecido. De repente, o mascarado disparou com uma velocidade explosiva, deixando para trás apenas um rastro de energia carmesim e poeira. Ele avançou sozinho contra as bestas colossais, uma figura pequena desafiando os titãs que haviam aterrorizado o batalhão inteiro. As criaturas gigantescas, percebendo a aproximação repentina e agressiva, voltaram sua atenção predatória para o novo oponente. A distância desapareceu em instantes. O guerreiro não demonstrou qualquer hesitação ao se lançar diretamente contra aquelas montanhas de músculos. Golpes de energia cortaram o ar com velocidade cegante, desenhando arcos letais antes mesmo que os monstros pudessem reagir. O mascarado manobrou sua lâmina com precisão cirúrgica, canalizando um poder destrutivo em cada movimento fluido. Onde as armas comuns falharam, seus cortes penetraram fundo, rasgando a carne dos gigantes em uma tempestade súbita de sangue e violência. As criaturas interromperam seu avanço, subitamente alertas. Elas perceberam uma presença ameaçadora que destoava do caos da batalha. O homem mascarado surgiu em meio à destruição, empunhando sua arma com firmeza. Ele se colocou deliberadamente no caminho do perigo. Seus olhos brilhavam com uma intensidade assassina sob a máscara. O jovem sabia que enfrentaria uma desvantagem numérica absurda, mas não hesitou. Enquanto isso, longe dali, os soldados remanescentes batiam em retirada desesperada. O instinto de sobrevivência falava mais alto que a honra. Contudo, um dos cavaleiros parou sua fuga. Ele sentiu que algo estava errado e olhou para trás, intrigado pela ausência de perseguição imediata. O que ele viu o deixou paralisado. O suor frio escorria por seu rosto enquanto testemunhava uma cena que desafiava o bom senso. O cavaleiro rangeu os dentes, tomado pela frustração e incredulidade. Era insano que alguém tivesse ficado para trás para enfrentar aquela horda sozinho. O mascarado estava completamente cercado pelos gigantes pálidos. Diante daquelas monstruosidades, ele parecia insignificante, mas manteve-se inabalável. Ele expirou profundamente, controlando a respiração e o ritmo cardíaco. Aquele momento de calma era o prelúdio da tempestade que ele estava prestes a desencadear. As bestas atacaram em uníssono, lançando golpes capazes de esmagar ossos. A força bruta delas desceu sobre a posição do jovem, mas ele não estava mais lá. Com reflexos sobre-humanos, o mascarado esquivou-se do impacto, preparando seu contra-ataque imediato. Sua lâmina moveu-se rápido demais para ser acompanhada pelos olhos dos monstros. Um corte profundo rasgou a carne do inimigo, espalhando sangue pelo ar. A batalha tornou-se um borrão de movimento. Enquanto os gigantes tentavam acertá-lo em vão, ele deslizava entre os ataques, retalhando seus oponentes. O sistema reagiu ao esforço extremo do combatente. Em troca do consumo acelerado de sua resistência física, todos os seus atributos de combate foram drasticamente potencializados. Sentindo o aumento repentino de poder, o mascarado investiu com violência renovada.
Ele canalizou toda a energia em um golpe descendente devastador. Um rastro de energia carmesim cortou o ar, anunciando um ataque devastador que rasgou a escuridão. O mascarado se lançou contra as bestas colossais, girando no ar enquanto sua lâmina desenhava arcos mortais contra os crânios gigantes. Sua velocidade era avassaladora. Ele passava pelos monstros, deixando apenas o brilho residual de seus cortes antes que pudessem reagir. Como um raio em meio à tempestade, o jovem avançou através da horda, abrindo um caminho sangrento entre as fileiras de inimigos pálidos. Ele não recuou diante da superioridade numérica, saltando destemidamente em direção às garras e mandíbulas abertas que tentavam alcançá-lo. Combinando esgrima com força bruta, ele desferiu um chute violento, impactando diretamente o rosto da criatura com força esmagadora. Seus movimentos eram acrobáticos e imprevisíveis, permitindo que ele manobrasse entre os corpos gigantescos enquanto mantinha a ofensiva. Enquanto a batalha prosseguia, o sistema notificou que a habilidade Berço da Avareza estava contendo os efeitos colaterais perigosos de sua arma. Além da proteção, uma onda de energia revigorante percorreu seu corpo, restaurando sua resistência e magia em meio ao caos. No entanto, o protagonista sentiu a pressão aumentar. Seu olhar intenso revelava que ele estava consciente de estar atingindo seu limite físico. De repente, algo interrompeu seu ritmo. Diante dele, surgiu uma presença opressora, diferente da massa de monstros irracionais que enfrentava. A criatura imponente, ostentando uma barba branca e marcas tribais, exibiu um sorriso sinistro e provocador ao avistar seu oponente. O gigante firmou sua postura, segurando uma clava massiva, pronto para esmagar o pequeno guerreiro que ousava se aproximar pelo ar. Ignorando o perigo, o mascarado acelerou sua investida, transformando-se em um vulto veloz contra a força bruta do novo adversário. O monstro não hesitou e desceu sua arma com violência, tentando interceptar o ataque com um golpe capaz de pulverizar ossos. O homem mascarado firmou sua postura, seus olhos brilhando com uma intensidade letal. Ele sabia que o próximo movimento decidiria o confronto. Com agilidade, o jovem apoiou a mão no solo, usando o terreno para ganhar impulso e se preparar para o impacto iminente. Uma energia avassaladora começou a emanar de seu corpo, envolvendo-o em uma aura dourada de poder bruto enquanto ele canalizava sua força. Trovões retumbaram por todo o campo de batalha. O protagonista desceu dos céus como um raio vivo, trazendo consigo uma tempestade de destruição. A onda de choque foi tão intensa que os monstros menores recuaram em agonia, tapando os ouvidos diante do estrondo ensurdecedor que varreu a área. O impacto sacudiu a terra violentamente, desestabilizando a horda que assistia, impotente, à demonstração de força superior. No epicentro da explosão, a poeira se levantou. O ataque foi rápido demais para qualquer defesa convencional. O medo tomou conta da expressão da besta gigante. O líder orc percebeu, tarde demais, que havia subestimado drasticamente seu oponente. Com um movimento fluido e impiedoso, o homem mascarado atravessou a defesa do gigante, sua lâmina negra desenhando um arco mortal no ar. No entanto, o poder devastador da espada demoníaca cobrou seu preço, drenando rapidamente a resistência do usuário a cada segundo de ativação. Ele sentiu o peso da exaustão atingir seus músculos e a energia escura consumi-lo, mas manteve o foco para garantir o abate. A vida se esvaiu dos olhos da criatura. O grande líder da horda ficou paralisado, derrotado por um único golpe preciso e fatal. O corpo colossal desmoronou, dividido ao meio. O sistema confirmou imediatamente a vitória. A formidável espécie titã havia sido subjugada. Enquanto recuperava o fôlego, as recompensas surgiram diante dele. Sua força, velocidade e magia aumentaram, tornando-o ainda mais letal após o combate. Sob o olhar atento dos espectadores da transmissão ao vivo, o jovem permaneceu de pé diante da carcaça do inimigo. O campo de batalha agora pertencia a ele. O protagonista permaneceu imóvel, recuperando o fôlego. Seus olhos brilhavam com intensidade por trás da máscara, ainda focados na batalha recém-encerrada. A energia residual do ataque devastador dissipou-se no ar. O ambiente ao redor parecia pesado, reagindo à violência do golpe final.
Para os orcs restantes, a cena era incompreensível. Eles levaram as mãos à cabeça em desespero, aterrorizados ao verem seu líder cair tão facilmente. O jovem manteve a postura firme, segurando sua arma com determinação. Ele sabia que demonstrar qualquer sinal de relaxamento poderia ser fatal naquele momento. O corpo colossal do general Orc desabou atrás dele com um estrondo surdo. O vencedor caminhou para longe da carcaça, ignorando o peso da morte às suas costas. Ele se abaixou brevemente, conferindo os resultados de sua vitória. Embora o objetivo principal tivesse sido cumprido, sua atenção logo se voltou para o que restava fazer. Sem hesitar, o mascarado avançou em direção ao grupo de monstros sobreviventes. Ele caminhava sozinho contra a multidão, desafiando-os com sua mera presença. A horda recuou instintivamente diante dele. A aura ameaçadora que envolvia o protagonista fez com que as criaturas hesitassem em atacar. Contudo, o limite físico do jovem estava próximo. O sangue escorria de sua máscara e sua respiração tornou-se pesada e irregular, traindo seu cansaço. Os monstros perceberam essa súbita exaustão. O medo em seus rostos rapidamente se transformou em malícia ao notarem que o caçador estava vulnerável. A calmaria foi quebrada instantaneamente. Com um movimento explosivo, a violência irrompeu mais uma vez no campo de batalha. Tempos depois, o cenário mudou drasticamente. A escuridão opressiva da masmorra deu lugar à luz do sol filtrada pelas copas das árvores. A floresta estava imersa em uma tranquilidade absoluta. Era um contraste gritante com o caos sangrento que ele acabara de deixar para trás. As árvores altas projetavam sombras longas sobre o caminho. O jovem havia se afastado do perigo, buscando refúgio na quietude da natureza. Finalmente, seu destino revelou-se entre a vegetação. Uma cabana isolada aguardava silenciosamente, oferecendo um lugar seguro para descanso. A tranquilidade da floresta envolvia a cabana isolada, contrastando com a violência habitual das masmorras distantes. No interior, uma jovem de cabelos negros aproveitava o silêncio, totalmente absorta no conteúdo exibido em seu dispositivo móvel. A paz foi momentaneamente interrompida quando um homem alto, de longos cabelos prateados, entrou no recinto com uma expressão severa. Ele caminhou a passos firmes pelo assoalho de madeira, dirigindo-se silenciosamente até onde a mulher estava sentada. O único som perceptível era o ranger rítmico da cadeira de balanço, marcando a espera paciente da jovem. Percebendo a aproximação, ela finalmente desviou o olhar da tela, preparando-se para interagir com o recém-chegado. Com um tom casual e levemente debochado, a mulher comentou sobre a demora dele, quebrando o silêncio enquanto o sol poente iluminava o quarto. O homem de cabelos prateados, contudo, ignorou a provocação, mantendo uma postura rígida e um olhar de desaprovação. A atenção dele logo se voltou para o que realmente importava, o motivo pelo qual ela parecia tão entretida naquele momento. Impulsionado pela curiosidade e urgência, ele se inclinou bruscamente sobre a cadeira, inspecionando o que estava sendo transmitido. A tela revelou a figura inconfundível do combatente mascarado, cuja imagem estava sendo transmitida ao vivo naquele instante. O choque foi instantâneo. O homem prateado reagiu com incredulidade e fúria, incapaz de conter sua surpresa diante do que via. A tensão aumentou quando ele invadiu o espaço pessoal dela, fixando os olhos na tela como se quisesse confirmar a realidade. A transmissão exibia o mascarado executando movimentos de combate perfeitos, gerando uma onda de comentários incrédulos dos espectadores que duvidavam que ele fosse um novato. Divertindo-se com a reação atônita e intensa de seu companheiro, um sorriso enigmático e satisfeito formou-se nos lábios da mulher. Na cabana isolada, a tensão era evidente. A mulher de cabelos negros reclamava com veemência, segurando o dispositivo de transmissão, enquanto o homem de cabelos prateados a observava com frieza. Ela parecia perturbada e incrédula. O rosto corado e a expressão ansiosa denunciavam que o que ela via na tela a deixava profundamente abalada. O homem, contudo, decidiu ignorá-la e passou direto. A atitude desdenhosa dele fez com que ela gritasse em protesto, recusando-se a ser deixada de lado. Num impulso, a mulher levantou-se bruscamente da cadeira. Com o dispositivo em mãos, ela exigiu a atenção dele.
demonstrando urgência em sua postura. O homem de cabelos prateados virou o rosto, demonstrando clara irritação. Para ele, aquela interrupção parecia ser apenas um incômodo desnecessário. A mulher, no entanto, insistiu e bloqueou o caminho dele. Ela ergueu a tela, forçando-o a confrontar a realidade que estava sendo transmitida ao vivo. O olhar dela era intenso e fixo. Ela sabia que ele precisava ver aquilo imediatamente para compreender a gravidade da situação. Relutante, ele finalmente baixou os olhos para a tela luminosa que ela segurava com tanta insistência diante de seu rosto. A expressão dele mudou instantaneamente. O desdém deu lugar ao choque puro e ao suor frio ao testemunhar o feito impossível que o protagonista realizava. Na transmissão, uma explosão de energia dourada devastava o cenário. O poder liberado era imenso, varrendo a área com uma força avassaladora. Em meio aos destroços, o protagonista permanecia de pé. Sua silhueta emanava uma aura opressora, sobrevivendo ao caos que ele mesmo parecia ter gerado. Ele segurava sua arma com firmeza, assemelhando-se a uma entidade demoníaca. O sangue e a sujeira em sua roupa eram testemunhas da brutalidade do combate. O chat da transmissão entrou em colapso. Os espectadores reagiam com uma mistura de pânico e descrença total diante da demonstração de poder do streamer. Um olho vermelho brilhava intensamente através da fenda da máscara. A energia elétrica crepitava ao redor dele, sinalizando um poder recém-despertado. O sistema então confirmou a aquisição. O jovem havia desbloqueado o Trovão, uma habilidade de classe alta que permitia o uso de poderes elétricos devastadores. O jovem mascarado encarou as figuras imponentes que surgiram diante dele. Eram oponentes formidáveis, mas ele manteve a postura firme, pronto para o confronto iminente. Uma notificação holográfica surgiu subitamente em seu campo de visão. O sistema confirmou o sucesso da missão e a transferência dos créditos, recompensando sua eficácia letal. Contudo, a batalha ainda exigia sua atenção total. Ele empunhou sua adaga com renovada firmeza, preparando-se para reiniciar a ofensiva contra as ameaças restantes. Seus olhos brilharam com uma intensidade assassina enquanto focava no alvo. A lâmina em sua mão parecia responder à sua vontade, vibrando com energia acumulada. Ele então ativou uma habilidade de alto risco. O sistema indicou que sua resistência estava suportando o perigoso contragolpe da magia de trovão que ele canalizava. Com a mão envolta em eletricidade pura, o protagonista desferiu o golpe. A força do impacto foi avassaladora, arremessando o inimigo colossal para longe com violência. Mesmo cercado por múltiplos adversários, ele não recuou. O jovem avançou destemido pelo terreno árido, desafiando a superioridade numérica do bando inimigo. Os monstros tentaram cercá-lo, mas ele provou ser rápido demais. Movendo-se como um vulto, ele esquivou dos ataques enquanto sua lâmina desenhava arcos mortais no ar. A eletricidade voltou a crepitar intensamente em torno de sua empunhadura. Ele concentrou todo o seu poder, preparando-se para liberar um ataque final e decisivo. Com um movimento brusco, uma onda massiva de energia vermelha cortou o espaço. O ataque devastador varreu a área, eliminando qualquer resistência em seu caminho. Um observador próximo assistiu à cena, paralisado. O choque transparecia em seu rosto suado ao testemunhar tamanha demonstração de força bruta e destruição. A poeira baixou, revelando um campo coberto por corpos derrotados. O protagonista agachou-se entre os caídos, vitorioso após o massacre que acabara de promover sozinho. Ao relaxar sua postura de combate, ele percebeu uma mudança na atmosfera. O jovem notou subitamente que novos indivíduos haviam adentrado o perímetro da batalha. Um esquadrão de cavaleiros armados havia chegado ao local. Eles estacaram imediatamente, atônitos diante da carnificina deixada pelo combatente solitário. O líder do grupo, visivelmente abalado, não conseguia desviar o olhar. A realidade do poder destrutivo daquele homem parecia desafiar sua compreensão lógica. A força do impacto foi avassaladora, arremessando os cavaleiros para longe como se fossem bonecos. O campo de batalha, repleto de corpos caídos, testemunhava a superioridade absoluta daquele poder. O jovem, tendo neutralizado a ameaça, embainhou sua arma com tranquilidade.
A poeira começava a baixar ao seu redor, marcando o fim do confronto imediato. Um dos cavaleiros sobreviventes não hesitou. Ele correu desesperadamente para longe dali, gritando ordens ou pedindo reforços, o pânico evidente em sua expressão enquanto batia em retirada. Enquanto isso, longe da floresta, as repercussões do combate começavam a chegar. Em um escritório corporativo silencioso, um tablet vibrou sobre a mesa, exigindo atenção imediata. A mulher de trajes tradicionais parecia desolada com as notícias recebidas. Sentada no sofá, ela cobriu o rosto, claramente sobrecarregada pelos problemas que surgiam um após o outro. Seus colegas observavam a cena com apreensão. O homem mais velho suava frio, visivelmente tenso, enquanto o de cabelo azul parecia incerto sobre como lidar com o estado emocional da chefe. A frustração tomou conta dela completamente. Ela enterrou as mãos nos cabelos, incapaz de acreditar na confusão que o protagonista havia causado e na dor de cabeça que isso traria. De repente, a expressão dela mudou. O choque inicial deu lugar a um rubor intenso. Seus olhos se arregalaram como se tivesse percebido algo inacreditável ou extremamente embaraçoso. Ela voltou a esconder o rosto nas mãos, tremendo de emoção. Aparentemente, a audácia ou as ações do jovem eram demais para ela processar com calma. O silêncio na sala foi quebrado pela confusão de seus subordinados. O homem de cabelo azul tentou indagar o que havia de errado, perplexo diante daquela reação exagerada. A mulher não conseguiu mais se conter e explodiu. Ela gritou com fervor, o rosto vermelho, extravasando toda a atenção acumulada de uma só vez diante dos homens assustados. Ela se levantou bruscamente, virando-se para os dois colegas. Sua postura agressiva e voz alterada indicavam que sua paciência havia se esgotado completamente. Com a mão no peito para controlar a respiração, ela continuou seu desabafo apaixonado. Parecia indignada, mas ao mesmo tempo profundamente afetada pelo que acabara de descobrir. O homem mais velho, contudo, teve uma reação diferente. Ele tocou o queixo, pensativo, e um leve sorriso de interesse surgiu em seus lábios, achando a situação intrigante. A atmosfera mudou drasticamente mais uma vez. Enquanto o assistente permanecia confuso, a mulher parecia ter oscilado da fúria para uma excitação quase incontrolável, reagindo como uma fã fervorosa. A fúria da funcionária da Azure Sky evaporou num instante, substituída por um entusiasmo febril. Ao compreender a situação, o rosto dela queimou e seus olhos se arregalaram com uma mistura de choque e fascínio. A emoção era tão intensa que ela mal conseguia se controlar. Apertando as mãos contra o peito, a mulher lutou para conter as batidas aceleradas do próprio coração diante daquela revelação. Contudo, o sistema nervoso dela não aguentou tamanha sobrecarga. Em um piscar de olhos, a expressão animada congelou e ela entrou em um estado catatônico repentino. O silêncio tomou conta da sala de monitoramento. Os dois homens observaram, incrédulos, enquanto a colega permanecia estática e rígida, tendo colapsado mentalmente enquanto ainda estava de pé.